Então, pessoal, no quarto episódio de House of Dragon, a gente começou a ver aí que as coisas estão andando de uma maneira um pouquinho assim mais, né, picantes, talvez. Enfim, o episódio começa de que maneira? Com a Rhaenyra, né, tentando escolher o seu pretendente, né? São enviados vários pretendentes e ela tenta escolher, só que, obviamente, ela não tem interesse em nenhum deles, né? E isso é algo que faz com que o rei fique bem desagrado com ela, né? Foi porque ele que organizou esse evento, né? E reuniu todos esses pretendentes para, no final de contas, a menina deschavar tudo. Exatamente. Assim, basicamente nesse episódio, a gente viu que ficou muito essa questão, continuou batendo, né, nessa tecla que você até fala, isso já tá ficando um pouquinho chato, mas é o que eu te falei, esse é o mote da série, né, porque é o que vai levar aí o grande conflito que vai levar ao fim dos Targaryen, né, da casa Targaryen. E coisa interessante também nesse episódio foi a tentativa de reaproximação do Daemon, né? Depois lá de ter vencido, ter conquistado Stepstones, né? Verdade. Ele volta pro reino, se curva ao seu irmão, né? Dizendo que não, você é o verdadeiro rei, você é o único e verdadeiro rei. E aparentemente tenta se reaproximar da família. Logo depois eles meio que fazem as pazes, mas aí também tem um momento muito interessante que o rei tá junto com o seu pequeno conselho, e aí eles tentam exatamente o que, né? Quem ajudou o Daemon a conquistar Stepstones foi o Lord Corlys, né? Junto com seu Serpente do Mar. Só que nesse momento, o Lord Corlys tá o quê? Tá afastado da corte, né? E aparentemente o medo de todos ali é que ele aparentemente estava se aproximando justamente dos povos livres, tentando fazer algum tipo de aproximação, talvez casar sua filha com o filho, né? Um Lorde do Mar, povo de Bravo. O povo de Bravos é da onde saiu o exército do povo livre, né? Que tava tomando Stepstones. Aí depois eles venceram a batalha de Stepstones. O que o Corlys faz? Vai pra tentar buscar uma nova aliança com o povo de Bravos. Aí você imagina, né? Jogar uma notícia dessa. O rei e a sua corte estão preocupados com isso, porque ele tem um poderio militar grande, né? O Lord Corlys. E se ele se une, vai ter problemas, né? O rei não vai ter problemas novamente. Então ele já fica pensando em como se reaproximar, em como tentar trazer o Lord Corlys de volta. Essa parte é muito interessante. Interessante também ali que, após receber essa notícia no conselho, o Mão do Rei dá uma enfatização, né, que é interessante fazer alianças fortes, né? E óbvio, né, como a gente conhece nosso George Martin, né, que se baseia na estrutura da história medieval, né, onde as ligações e uniões era tudo feito através dos casamentos, já olha direto pra Rhaenyra, já deixando aquilo de chavo, né? Pô, sua filha tá aí, mano. Tá na hora de botar ela pra casar pra fazer uma forte aliança, porque se o Corlys se reunir com o povo de Bravos, né? Aí imagina essa potência unida. O Westeros teria muito problema. Logo também depois a gente tem aí um momento em que a Rhaenyra vai para os seus aposentos e ela chega lá, descobre, né, uma bolsa com uma roupa e uma espécie de um mapa, indicando que ali no quarto dela tinha uma passagem secreta. E ela sabe de quem é, né, esse bilhete. E ela vai para essa passagem secreta e se encontra justamente com quem? Com o titio Daemon. Titio. Tá lá esperando, né? Ela pra levá-la justamente pra onde? Lá pro povão. Vamos passar a noite aqui com o povão, com os plebeus, né? Bebendo nas tavernas, vendo teatro na rua, né? E também conhecendo assim um bordelzinho de leve. Nesse momento a gente vê que essa aproximação do Daemon, ela realmente foi muito bem planejada. Quando ele chegou, eu já assistindo, eu já imaginei assim, ele não veio se curvar pro irmão dele assim, de bom grado, à toa. Ele tá planejando alguma coisa. E realmente estava, né? Ali ficou bem claro, filho. Só que ninguém imaginava o quê? Ou ela, pelo menos, não imaginava que isso fosse chegar aos ouvidos do pai dela, né? Na verdade, ele chegou aos ouvidos do pai, da madrasta, tudo graças ao Mão do Rei, né? Que tava espionando tudo. O cara é tipo a rede de vigilância que a gente tem hoje, nos tempos modernos. É esse Mão do Rei, Hodor,
É mais ou menos uma câmera 4K HD da GoPro, né? Eu diria que o Mão do Rei é uma vizinha fofoqueira. Todo mundo na sua rua, uma vizinha fofoqueira que sabe tudo que se passa com todo mundo. É o Mão do Rei ali, tá? Exato. E ele vai pro rei contando, né, o que teria acontecido entre a Rhaenyra e o Daemon. E o rei, no primeiro momento, óbvio que desacredita. E ali eu vejo que o rei também percebeu a ganância do Mão do Rei, né? Ele quer afastar a Rhaenyra do rei, ou da possibilidade dela ser uma sucessora, enfim. E ali ele repreendeu o Mão do Rei a isso, né? Ele fala, né? Você acha que eu não sei dos seus padrões? Quando no meu leito da perda da minha mulher e meu filho, a sua filha veio com um alívio. Isso. E agora você vem... calculado. Um alívio calculado. E agora você vem trazendo essa mácula sobre a minha filha, querendo manchar o meu reinado com o meu próprio sangue, sabe? Deu papo. Primeira vez que o Viserys, cara de idiota, deu papo real. Não é? Ali ficou parecendo realmente um pai, um homem, um rei. Finalmente. De vez em quando dá um estalo nele, né? Mas enfim, a rainha também acabou ouvindo, né? A Alicent. E o que ela fez? Foi lá e chamou a Rhaenyra. E que história é essa? Que baixaria é essa? Como assim? Aí, nesse momento, eu achei interessantíssimo que a Rhaenyra deixou de ser aquela menina bobinha do tipo, ai, papai não gosta de mim, acho que papai vai dar meu lugar pro meu irmãozinho. Ela passou a fazer assim, ela jurou, ela jurou pela mãe morta, que nada tinha ocorrido. Ela jurou pela mãe morta, que ela ainda era uma donzela. Gente, falei, olha, essa menina não presta. O que a gente podia esperar de um Targaryen, não é mesmo? Enfim, ela não tá fazendo nada que todo mundo ali não esteja fazendo, não é mesmo? Jogando com as armas que tem. Não estamos aqui para julgar, né? Nada como um bom sexo para criar umas alianças. Mas enfim. Nesse momento, fica bem claro qual foi a intenção do Daemon, né? Os planos o próprio rei percebe isso, porque nesse episódio ele estava ligado. Eu não sei o que deram para ele beber, eu não sei o que deram para ele comer, mas ele estava muito mais atento, como ele nunca esteve desde o início da série, né? E ele questiona o Daemon em relação se ele teria tocado na Rhaenyra. Ele não diz nem que sim nem que não, né? Ele meio que provoca o rei. E daí ele fala, se você acha que isso é tão preocupante, deixa que ela case comigo, case com ela, fica tudo em família, né? Tudo entre nós. Aí o rei, né, fala, esse era o seu plano desde o início, né? Porque assim ele tentaria chegar ao trono. Se ele casasse com a herdeira do trono, ele obviamente seria o rei, né? Mas enfim. E depois ele manda chamar a Rhaenyra pra falar sobre isso. E é interessante nessa cena porque você viu que ela entra nos aposentos do rei. E aí tem uma adaga que tá no fogo. E ela vai pegar essa adaga. E aí o rei, né, que tava meio que em algum canto assim, na penumbra, aparece falando sobre aquela adaga. E ela lê o que tá escrito. Tem sobre a profecia, né, do Gelo e Fogo. Verdade. Inclusive, essa adaga, eu não tenho certeza, não tenho. Mas tem uma adaga que durante a série de Game of Thrones acaba que percorre desde o primeiro episódio até o último episódio da última temporada, e que é uma adaga que acaba sendo responsável por erradicar ali os vagantes brancos, né? Quando a Arya dá o golpe no rei lá do gelo e tudo mais. Eu acho que é essa adaga, não tenho muita certeza, É possível. Ele fala, né, que aquela adaga ali, ele fala da importância, né, dessa profecia, que é algo, inclusive, que pertence aos Targaryen, né? É uma coisa que só poucos sabem, assim, não foi dada. E ele até fala, assim, que aquilo ali é muito maior do que o trono, de que a família Targaryen, enfim. E aí questiona, né, a Rhaenyra sobre o que aconteceu. Ela, obviamente, nega até a morte, diz que é 100% pura, né? E, óbvio, o pai não acredita.
E aí ele determina que ela vai casar e que ele já escolheu. Vai ser o filho do Velaryon, do Lord Velaryon, né? Uhum. Filho do Serpente do Mar. E aí Que vão essa? duas grandes casas. Feito. E aí, mais uma vez, ela mostra nesse episódio que ela não tá mais tão inocentezinha. Ela pensa assim, ok, eu vou ter que casar, só quer que eu case, quer aí fortalecer as casas, quer fortalecer a família, tudo bem. Mas quem começou essa fofocada toda? Quem tá de olho no trono? Quem tá querendo muito tirar, né, o seu filho ao mão do rei? Vai ficar por isso mesmo? Ou seja, ela praticamente ela pede a cabeça do rei, né? Em troca de casamento imposto. E o rei aceita, né? Tanto que na cena seguinte, quando ele chama o mão do rei, eu achei interessante que ele conta, né, algumas coisas. Ele começa a falar assim, 5 dias. E aí ele explica que o pai dele é que deveria ter sido mão do rei. E que ele era um grande montador de dragões, né? Eram vários. Ele foi escolhido, foi indicado para ser o mão do rei. Porém, 5 dias depois ele aparece morto do nada. E do nada, um homem forte, nunca teve nada. De repente, deu um troço nele, ele morreu em 5 dias. E aí ele começa a desconfiar, né? Ele começou a meio que ligar os pontos. E aí ele fala, né? Que, nossa, depois que o pai dele morreu, quem foi escolhido? Foi justamente, né? O atual mão do rei. E aí ele questiona exatamente tudo. Tudo como foi acontecendo, né? Como ele fala, tem um momento que ele fala assim: você me ensinou a governar, mas não sei em que momento você achou que você era maior do que o rei, né? Eu era mais que o rei. É isso. E aí ele tira, né, aquele símbolo do mão do rei. Nossa, aquilo ali foi a morte do cara, né? E coisa interessante desse episódio foi quando o rei mandou o grande mestre, né, levar pra Rhaenyra um chazinho. Assim, Chazinho de camomila. Tava mais pra chá de canela. Enfim, só pra ter certeza que não teremos nenhuma surpresa daqui 9 meses. Mas, enfim, eu acho que a partir de agora a gente vai ver, assim, vai ter mais ação, sabe? Porque as coisas já vão começar a se encaminhar para essa briga dentro da família, essas organizações internas e essas brigas aí, as Daemon de um lado, a Rhaenyra de outro, a Alicent de outro. Agora acho que pegar de fato. Perfeito. Vamos aguardar. É isso. Vamos aguardar.